Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje para o encontro no momento em que muitas pessoas aqui no Brasil e fora do nosso país fazem os seus encontros, os seus reencontros, as suas festividades, as trocas de carinhos, de afetos, de abraços, de amores e também, às vezes, em tom de brincadeira, fazem ali o seu amigo secreto, o amigo oculto. Mas isso tudo só vale para o ambiente de famílias. Porque quando o ambiente é de quadrilhas, aí nós não temos o amigo secreto. Nós temos o inimigo secreto, que às vezes também vira o inimigo público, o inimigo revelado. Eu vou conversar com vocês sobre algo que aconteceu hoje aqui no Brasil, que mostra que essas criaturas que muitos pensavam que tinham uma formação superior do ponto de vista moral e ético, que receberam uma formação paga com dinheiro do povo brasileiro, essas criaturas estão se comportando hoje como verdadeiras ratazanas vendo o navio naufragar. Vou conversar com vocês também sobre um outro emparedamento com um outro tipo de quadrilha, de orcrim, e de algo que está acontecendo aqui perto do nosso país, que muitas pessoas aqui, as ratazanas daqui, estão usando falsamente para iludir pessoas aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo eu falei com vocês sobre economia, sobre enfrentamentos que o Brasil terá em 2025. Porque quando eu falo enfrentamentos, não é enfrentamento do governo. Porque o enfrentamento, nós temos aí o povo brasileiro, as pessoas que fazem compras nos supermercados, as pessoas que pagam tarifas públicas e um poder invisível, o poder que opera em algumas estruturas econômicas ou que mexem com a economia, operam com a economia aqui no nosso país. Bom, isso a gente vai voltar a falar novas vezes, porque esse assunto também será reverberado pelos principais veículos de comunicação aqui no Brasil. Mas existem algumas frentes onde algumas quadrilhas estão sendo emparedadas. Uma delas é essa que está dentro do parlamento brasileiro, que nunca foi um ambiente que gozou de muita popularidade na história do nosso país, mas agora a Polícia Federal está desbaratando uma situação que está ganhando até o apoio da direita orgânica nos veículos de comunicação, como é o caso aqui do jornal Estado de São Paulo, que fez esse editorial aqui com esse título, né? Uma chance para o Brasil. Se bem feita a investigação da Polícia Federal sobre a búrrola de decisões do STF pela cúpula do Congresso, para dispor de emendas sem transparência, pode livrar o país de uma degeneração institucional. É isso que está fazendo o ministro Flávio Dino. Nós que já nos sentimos muito representados de vermos ali o ministro Alexandre de Moraes enfrentando uma série de iniquidades, uma série de criminosos defendendo a democracia, é com muita satisfação que a gente vê o ministro Flávio Dino com a mesma força, com a mesma vitalidade, com o mesmo destemor para enfrentar essas ratazanas organizadas. Dino não aceita a resposta da Câmara e dá prazo até às 20 horas, às 8 horas da noite de hoje, para deputados explicarem emendas de comissão. O Dino foi na veia, gente, porque o Dino já foi deputado, o Dino já foi senador, o Dino já foi governador. Ele sabe como é que uma ratazana pode operar dentro do parlamento. Então, ele já pediu explicações no ofício anterior. O Arthur Lira deu uma resposta migué, ou seja, deu um enrolation, deu ali de Rolando Lero, e o Flávio Dino falou, para não dizer que eu sou muito malvadão, eu vou dar a chance aqui para vocês, senhor Arthur Lira, que o senhor responder algo que o senhor não está querendo responder, e quando alguém não responde alguma coisa para o Supremo Tribunal Federal, dolosamente, é porque tem crime por trás dessa história, tem pilantragem. Então ele fez 4 perguntas, olha que coisa interessante. Senhor Arthur Lira, responda, quando essas emendas foram aprovadas pelas comissões? O Dino já deve saber que não teve isso. Segundo, houve indicações adicionais incluídas na lista? Ele sabe que sim, que o Arthur Lira botou um monte de tartaruga, um monte de rinoceronte, um monte de gambá no meio dessa história, misturando esses bichos todos, alguns muito simpáticos, né? Para beneficiar o seu curral eleitoral. 3. De que forma a resolução de 2006 do Congresso Nacional, que disciplina a Comissão Mista do Orçamento, prevê o rito dessas emendas? O Dino sabe que não tem isso.
E quarto, se não estiverem nessa resolução, onde estão as regras usadas pelo Congresso para aprovar essas emendas? Ou seja, as respostas serão respostas de confissão de crime. E não dá para não responder, né? Porque são o dinheiro, primeiro que o dinheiro não vai sair. E não adianta ficarem com essa onda, o ministro Flávio Dino está a serviço do Lula. Olha só, o governo federal, até dentro dessas negociações que está fazendo, liberou, né? Liberou, vamos ver se esses caras aí votam com a gente, fez esse tipo de articulação que a maior parte das pessoas do campo progressista não apoiam, porque é fomentar, é retroalimentar uma estrutura bandida. Então o Flávio Dino está se opondo aí tanto à estrutura corrupta que está dentro do Congresso Nacional, quanto à vontade do governo que estava querendo empurrar esse troço com a barriga para ver se resolvia algumas pendências, né? O que é a pior coisa para acontecer numa democracia. Não é assim que nós todos do campo progressista apoiamos medidas do governo que a gente ajudou a eleger, né? Então, Flávio Dino está colocando aí um freio de arrumação nessa história. Isso está ganhando muitos olhares de muitos colunistas. O Reinaldo Azevedo hoje fez uma coluna que foi uma pancada muito grande, vou colocar o link na descrição para quem quiser ler também. Emendas como caso de polícia. Qual é o seu lado? Da decência ou das máfias? Então, gente, é máfia mesmo. É máfia aí que o Flávio Dino está enfrentando e é uma máfia gigantesca, né? Bom, essa é uma parte de uma orcrim dentro do parlamento, diga-se passagem, quase todos afinados com o bolsonarismo. E agora, tardinha, o advogado do general Braga Neto foi para a Globo News. E aí, gente, troca de presentes entre ratazanas, né? De uma forma muito polida, o advogado do general Braga Neto disse que o Cid é um mentiroso quanto mais. Advogado general Braga Neto diz que delação não está na mesa e chama Mauro Cid de mentiroso quanto mais. Então a troca de chumbo tá pesada aí, né? Porque, bom, se o Cid é um mentiroso quanto mais, o que Cid pensa do general ou da defesa general quando joga no Cid esse tipo de alcunha? O general é covarde, é mentiroso e é frouxo, é uma pessoa desonesta, porque também não assumiu absolutamente nada. E o advogado vê que essa milonga, né? Que o general Braga Neto não sabia de nada. Então o general Braga Neto não sabia de nada, aquela ida dele no jardim não significava nada, ele ficar na frente junto com os golpistas não significava nada, receber golpista na casa dele para matar os outros ou para articular a morte dos outros, isso não significa nada. O Bolsonaro também não sabia de nada. Então nós estamos aí diante de um convento, né? De um local ali, né? De uma abadia, de uma situação que reúne religiosos, de frades franciscanos que só queriam um bem. Eles estavam encastelados ali, mas tudo que estava acontecendo no Brasil foi projetado por seres alienígenas. E o advogado veio com essa milonga aí, né? Muito habilidoso, mas, gente, teve passagens ali. Muitas passagens. Vou pegar só esse trechinho aqui. Levando, inclusive, a uma possibilidade de delação premiada. Pergunta ao senhor, isso está na mesa? Olha, André, boa tarde, Demetrio, boa tarde, João. A delação, ela é um meio de defesa, né? E ela tem que ser usada com critério, com apresentação de provas e por quem praticou um crime. No caso do general Braga Neto, ele não tem como utilizar deste meio de defesa da delação. Por um simples motivo, ele não praticou crime algum. Exatamente, né? Que defesa, né? A culpa foi do Mauro Cid. A ratazana é o Mauro Cid. E aí, durante a entrevista, ele foi exprimido ali, ele saiu, muito advogado, muito competente para escapar das situações ensaboadas ali, né? Mas colocou praticamente a culpa no Cid, uma pessoa sem caráter. E vejam só, né? Que ele ficou ali muito tempo dentro de uma... confinado dentro do quartel, e por isso ele acabou fazendo as delações, né? Agora vocês vejam, né? A pessoa especializada ali, os kids pretos, preparados teoricamente para operações limites, para intervenções militares muito pesadas, mas ele não aguentou ficar alguns dias ali tomando solzinho, comendo comidinha que ele comeu, fazendo os exercícios, né? E delatou tudo porque estava sofrendo pressão psicológica. Para com isso, né? Então, gente, tá um fogaréu na rataria e nós vamos ver cenas muito interessantes pela frente. Bom, ainda está gerando alguma celeuma, algumas situações envolvendo Daniel Silveira. Essa senhora aqui, a outra foragida, que foi expulsa da magistratura, me desculpe a expressão, por vagabundagem, ela veio e publicou isso aqui hoje. Uma decisão nova de prisão. Mas
prevenir. Então, realmente, colocaram um capanga ali, do lado, na porta dele, para saber o horário que ele chega, o horário que ele sai. Isso aí, pessoal, eu fui juíza de execução penal durante muitos e muitos anos. Então, o que eu tô falando aqui não é de orelhada. Ninguém. O que eu tô falando aqui não é de orelhada. Ninguém, rigorosamente ninguém, nem os homicidas, traficantes, nada, ninguém recebe esse tratamento. Ninguém tem um capanga parado ali na sua porta, anotando. Minha senhora, vocês vejam que a senhora não trabalhava mesmo, né? Ela é totalmente fora da realidade. Não precisa capanga não, senhora. Existe um troço chamado tornozeleira eletrônica, que é monitorada, tá? Não precisa ir alguém atrás do criminoso, não. Isso para vocês verem a qualidade dessa gente bolsonarista dentro da magistratura. Um outro foi Deltan Dallagnol dizendo que nós não tínhamos coração, porque nós não estávamos condoídos ali com a prisão dessa criatura, né? E eu quero saber se ele veio a público hoje para pedir desculpas, né? Porque está revelado ali que o Daniel Silveira estava descumprindo medidas. Gente, ele é um quanto mais descumpridor de medidas. Essa gente está pensando que todo mundo é trouxa aqui no Brasil. Ao invés de ver um pedido de desculpas do Dallagnol, eu estou vendo aqui um vídeo que ele está postando aqui, onde ele vai vender um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E vai colocar a filha Luísa Dallagnol. Pô, francamente, hein, Dallagnol? Botando a filha, depois botou outro filho também, para vender livro. Francamente, gente, realmente o bolsonarismo produziu uma degradação terrível, né? Até deixei pequenininho o vídeo para a capa para não ficar exibindo muito a cara da filha do indivíduo, já que ele não teve escrúpulos em revelar a cara da própria filha, né? Gente, pra vocês verem como é que está a situação, nem o Malafaia está falando nada dessa história, tá? O Malafaia não está defendendo o Daniel Silveira, enfim, Daniel Silveira tá queimadão na brincadeira mesmo. Daniel Silveira foi até em shopping durante violação da liberdade condicional. Tá complicada a situação. Essa gente da direita não tem o que fazer, estão pegando aqui no pé da Daniela Lima. Aqui o Gustavo Gaia fazendo esse tipo de cruzada, ele deve ter uma coisa com essa fixação com essa moça aí, viu? Negócio complicado para essa criatura. Daí a gente chega aqui nas ratazanas portenhas. Porra, pobreza na Argentina caiu para menos de 40% das pessoas de desgoverno. Gente, como é que em 3 meses a pobreza na Argentina despencou, né? O Oeste Sem Filtro aqui está dizendo, ó... Não conheço nenhum. Dizendo, olha, Milei determina corte histórico no funcionalismo, a Argentina está bombando para a extrema-direita. Milei facilita acesso a armas de fogo e decreta a redução da idade mínima para a posse de armamentos na Argentina, que passou de 21 para 18 anos. Gente, o ambiente vai ser de selvageria, de barbárie, né? Veja a cabeça desse psicopata. Os cálculos que foram apresentados pelo governo, e que todo mundo está vendendo isso como se fossem fatos verdadeiros, são isso aqui. Que em um trimestre, ou seja, no terceiro trimestre desse ano de 2024, a pobreza na Argentina despencou de 51% para 38,9%. Como isso? Com um desemprego gigantesco que está sendo promovido, um aumento de tarifas estratosféricos e o povo saiu da miséria. Gente, foram 12,1% de pessoas que saíram em 3 meses. Então, se continuar assim, em até dezembro, sairão mais 12%. Em 1º de janeiro, mais 12%, quer dizer, no primeiro trimestre de janeiro, mais 12%, e no segundo trimestre do ano de 2025, a pobreza na Argentina estará erradicada e o povo começará a ficar rico, porque não tem escapatória, né? Francamente, né? E aí quando você olha alguns canais especializados, a gente vê coisas como essa aqui, ó, que o salário subiu 123%, mediante uma inflação que foi muito superior a isso aí. E que a cesta básica subiu 136%, a luz subiu 456%, o gás subiu 481%, a água subiu 203% e os transportes públicos subiram 622%. Tem um detalhe, só que esses indicadores desses serviços, eles não compõem o cálculo do governo. O governo só está calculando o que foi de inflacionado na cesta de alimentos, não incorpora nenhum outro valor econômico. Então, o governo Milei está provando que mesmo sem ter feito absolutamente nada, ou seja, só provocando mais desemprego, mais degradação social, que o povo está saindo da miséria. Então, daqui a pouquinho, né, veremos o povo argentino, dentro dessa sequência aqui, vamos cobrar, né? Daqui a 6 meses, o povo argentino já estará rico. Não vai ter nenhum miserável na Argentina, porque a extrema-direita está fazendo essa mágica, esse milagre, né?
Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!